A lenda que vou contar hoje é sobre o El Silbo, o assobiador. Trata-se de uma lenda latina sobre um espectro de um homem que vaga pelo mundo assobiando. Dentro daquele saco ele carrega restos de suas vítimas. Fique até o final e descubra a história sinistra por trás dele. E antes de começar, já se inscreve, dê o like e se tiver algumas ideias, comenta aí embaixo. E lembrando que toda semana tem história nova, hein, pessoal? Catalina ama o Halloween, ou Dia de Brujas, como é conhecido na Colômbia. Ela e sua mãe moram na capital, Bogotá. E lá, o jeito de comemorar é bem tradicional. É comum que pais e filhos se fantasiem e saiam pelas ruas, parques e shoppings da cidade num clima bem descontraído para pedir doces ou travessuras. Como foi em um desses passeios que encontraram um homem com uma fantasia bem incomum. E não teria entendido se não conhecesse bem a história. Era El Sibonum, homem corcunda com um chapéu na cabeça, os ombros caídos, que vagava, um saco nas costas, e ele assobiava muito. "Olha, filha, é o Silbon!" cutucou Catalina quando passava ao lado dele, mas o homem se misturou entre as outras pessoas e não o viram mais. Coincidentemente, naquela mesma semana, sua mãe havia lhe contado sobre a lenda do Silbon, ou simplesmente o assobiador. Trata-se de uma lenda latina sobre um espectro de um homem que vaga pelo mundo assobiando. Dentro daquele saco ele carrega restos de suas vítimas. A parte sombria da história sua mãe a poupou, mas ela se lembrava muito bem. O Silbo havia sido fruto de um estupro, e sua mãe havia sido tão espancada pelo marido, quando ela estava grávida, que ele nasceu com a coluna tortas e problemas de fala. Por não conseguir falar direito, ele simplesmente desistiu e apenas assobiava. Quando não aguentou mais a violência do pai, que abusava, espancava sua mãe impiedosamente, o filho o matou com uma faca. O avô, ao descobrir o assassinato, amarrou o jovem em uma árvore, o chicoteou e esfregou limão com pimenta em suas feridas para que ardesse cada vez mais. Depois de tudo isso, dizem que o avô deu a ele um saco que continha os restos mortais de seu pai e obrigou a carregá-lo pela floresta, soltando os cães em cima dele. Ao fim das contas, os cães o mataram, mas o Silmo não aceitou essa morte de jeito nenhum. Ele achava essa morte muito injusta e por isso seu espírito virou um espírito vingativo e continuou na terra. Dizem que sua alma foi condenada a vagar pelo mundo, carregando os restos de seu pai em um saco nas costas. Sempre está com um cão espectral que o persegue e costuma parar nas janelas ou portas das casas para contar os ossos. Nessas horas é comum que os moradores ouçam assobios do lado de fora, mas não vem ninguém. Se alguém o ver contando os ossos de manhã, alguém de sua família desaparecerá. Naquele dia no shopping, mesmo pensando que era apenas uma fantasia, Glória ficou desesperada para que Catalina também o visse, mas a garota não o viu. Elas até o procuraram de novo e de novo, mas ele havia sumido. Então, mãe e filha, depois de uma noite de doces e travessuras, voltaram para casa carregadas de doce. E logo Catalina adormeceu. Sua mãe, no entanto, não conseguiu pregar os olhos, pois aquela imagem do Silbo não saía de sua mente. Foi quando, de repente, ela começa a escutar um assobio. Glória foi até o quarto de sua filha, mas a mesma
continuava dormindo. Então ela, apavorada de medo, decidiu ir até a janela e olhar para fora. Foi nesse momento que ela viu um homem na frente de sua casa, abaixado, tirando alguma coisa de um saco e jogando no chão. Ela estava tremendo tanto que não conseguiu ver o que ele tirava de seu saco. Apenas ouviu um pavoroso assobio. Glória ficou em um estado de choque. Não conseguia se mexer, mas conseguiu soltar um grito. Catalina, vem aqui! A garota acordou assustada e vai até sua mãe, que a pergunta sem conseguir nem sequer piscar. Você está vendo aquele homem? Ela pergunta apavorada. Mãe, eu não estou vendo ninguém ali. Você está me assustando. O que aconteceu? Glória, assim que ouve que sua filha não o vê, fecha a cortina com tudo e leva a menina para o quarto, tranca a porta e fica abraçada à sua filha, esperando o dia amanhecer com um desespero em seu coração. Os assobios parecem cada vez mais altos e o mais estranho é que Catalina não os escuta. Então Glória conta para sua filha a parte obscura da lenda. A menina entra em desespero e começa a chorar sem parar. As duas ficam no chão do quarto, abraçadas a madrugada inteira, até que Catalina adormece. Ao amanhecer, Catalina procura sua mãe, mas sem deixar pistas, a mulher acabou desaparecendo. A coitada da menina entra em pânico, procura seus vizinhos, seus parentes, amigos, e aos gritos tenta explicar tudo o que aconteceu na noite anterior, mas ninguém acredita na menina, apenas acham que a garota está brincando com a cara deles. Com o passar dos anos, Catalina vai ficando louca e muito assustada. Se qualquer pessoa assobiar perto dela, ela arremessa o que tiver pela frente e começa a gritar: Devolva minha mãe, Silbon. Assim, os anos passam mais um pouco. Ela então é tratada com um estado de esquizofrenia e é internada, até que sua morte acaba chegando, uma morte solitária e triste. Dizem que se você vir o Silbon, e ele vai embora e não faz nada. Porém, se você ver e ouvir seu assobio, no dia seguinte, alguém na sua casa desaparecerá.